Capítulo 6. Fantasmas. O termo fantasma, no sentido empregado pelos neurologistas, designa a imagem ou lembrança de uma parte perdida do corpo, normalmente um membro que persiste durante meses ou anos depois da perda. Conhecidos na antiguidade, os fantasmas foram minuciosamente descritos e estudados pelo grande neurologista americano Silas Weir Mitchell, na época da Guerra Civil e posteriormente. Mitchell descreveu vários tipos de fantasmas, alguns estranhamente fantasmagóricos e irreais, que ele denominava fantasmas sensoriais, outros com uma semelhança imperiosa e até mesmo perigosa com o vivo e o real, outros muito dolorosos, outros ainda, em sua maioria, indolores ou fotograficamente exatos, como réplicas ou facsimiles do membro perdido ou grotescamente escorçados ou distorcidos, além de fantasmas negativos ou fantasmas de ausência. Esse autor também deixou claro que esses distúrbios da imagem corporal, o termo só seria introduzido por Henry Hart 50 anos mais tarde. Podia ser influenciado por fatores centrais, estimulação ou dano do córtex sensitivo, especialmente nos lobos parental, do córtex ou periféricos, condição do coto, do nervo ou neuromas, dano do nervo, bloqueio ou estimulação do nervo, distúrbios das raízes espinhais nervosas ou tratos sensitivos do cordão. Pessoalmente, tenho um interesse especial por esses determinantes periféricos. Os casos descritos a seguir, com extrema brevidade, quase anedotas, foram extraídos da seção Curiosidades Clínicas, The British Medical Journal. O dedo fantasma. Um marinheiro acidentalmente teve o dedo indicador direito decepado. Depois disso, durante quase 40 anos, ele foi perseguido por um intruso fantasma do dedo, estendido, rigidamente como estava na ocasião em que fora decepado. Sempre que ele aproximava a mão do rosto, por exemplo, para comer ou coçar o nariz, temia que o dedo fantasma lhe furasse o olho. Ele sabia que isso era impossível, mas a sensação era irresistível. Ao contrair uma grave neuropatia sensitiva diabética, ele perdeu por completo a sensação de ter dedos. O dedo fantasma também desapareceu. Sabe-se que um distúrbio patológico central, como um ataque sensorial, pode curar um fantasma. Com que frequência um distúrbio patológico periférico tem o mesmo efeito? Membros fantasmas que desaparecem. Todas as pessoas que sofreram amputação e todos os que trabalham com elas sabem de um membro fantasma e sabem que esse membro é essencial para o uso de um membro mecânico. O Dr. Michael Kramer escreveu: seu valor para o amputado é enorme. Tenho certeza que nenhum amputado com um membro inferior mecânico consegue andar satisfatoriamente com esse enquanto a imagem corporal, em outras palavras, o fantasma, não lhe for incorporada. Portanto, o desaparecimento de um fantasma pode ser desastroso, e sua recuperação, sua reanimação, um problema urgente. E isso pode ser conseguido de várias maneiras. Mitchell descreveu como uma mão fantasma perdida durante 25 anos foi subitamente ressuscitada pela faradização do plexo branquial. Um paciente meu com esse problema descreveu como precisava acordar seu fantasma pela manhã. Primeiro, flexionava o coto da coxa na direção do corpo e depois dava-lhe vários tapas rápido,
como no traseiro de um bebê. No quinto ou sexto tapa, o fantasma de repente se projetava da coxa, reacendido, fulgurante pelo estímulo periférico. Só então o paciente podia colocar sua prótese e andar. Que outros métodos singulares, fico imaginando, seriam usados pelos amputados? Fantasmas de posição. Um paciente, Charles, nos foi encaminhado por apresentar vertigem, queda e tropeços. Havia suspeita infundada de distúrbios labirínticos. Depois de questioná-lo mais cuidadosamente, ficou evidente para nós que seu problema não era vertigem, e sim uma variação rápida de ilusões, de posição, de constante mudança. O chão, de repente, parecia ficar mais distante, pois subitamente mais próximo, despencava, sacudia, inclinava-se, nas palavras do paciente, como um navio em mar revolto. Em consequência disso, ele trabalhava cambaleando e despencando, a menos que olhasse para os pés. A visão era necessária para mostrar-lhe a verdadeira posição de seus pés e do chão. Essas sensações tinham se tornado fortemente instáveis e errôneas, mas às vezes até mesmo a visão era suplantada pelas sensações, de modo que o chão e os pés lhe pareciam assustadores e imutáveis. Logo comprovamos que ele estava sofrendo de um ataque súbito de TAB e, em consequência de dano à raiz dorsal, de uma espécie de delírio sensorial, de ilusões proprioceptivas rapidamente variáveis. Todos conhecem o clássico estágio final da TAB, na qual pode ocorrer praticamente a cegueira proprioceptiva das pernas. Os leitores já teriam encontrado esse estágio intermediário de fantasmas ou ilusões de posição devido a um delírio tabético agudo e irreversível? A experiência relatada por esse paciente faz-me lembrar de uma outra singular que eu mesmo tive quando me recuperava de um estoma proprioceptivo. Foi descrita como a seguir. Eu estava infimamente instável e precisava manter o olhar fixo para baixo. Foi quando percebi a origem da comoção. A origem estava em minha perna, ou melhor, naquela coisa, naquele cilindro disforme de giz que funcionava como minha perna, naquela abstração de uma perna branca como giz. Ora o cilindro estava com 500 metros de comprimento e não com 2 milímetros. Ora ficava grosso, ora fino, às vezes inclinado para um lado, às vezes para o outro. Mudava constantemente de tamanho e forma, de posição e ângulo, com as mudanças ocorrendo 4 ou 5 vezes por segundo. O grau de transformação e mudança era enorme. Podia ocorrer uma alteração de magnitude milenária entre quadros sucessivos. Fantasmas, vivos ou mortos? Com frequência, existe uma certa confusão quanto aos fantasmas. Se deveriam ou não ocorrer, se são ou não patológicos, se reais ou não. A literatura é confusa, mas os pacientes não. E eles esclarecem o assunto descrevendo diferentes tipos de fantasmas. Por exemplo, um homem perspicaz que sofreu uma amputação acima do joelho fez-me a seguinte descrição. Há uma coisa, um pé fantasma, que às vezes dói como o diabo, e os dedos se dobram para cima ou têm espasmos. Piora durante a noite, ou quando estou sem prótese, ou ainda quando não estou fazendo nada. Some quando coloco a prótese e ando. Então, sinto a perna vividamente, mas é um fantasma bom, diferente,
Ele anima a prótese e me permite andar. Para esse paciente, para todos os pacientes, não seria o uso de maior importância para dispersar um fantasma mau ou passivo ou patológico, se ele existir, e para manter o fantasma bom, ou seja, a persistente lembrança ou imagem pessoal do membro perdido, vivo, ativo e bem como eles necessitam? Pós-escrito. Muitos dos pacientes com fantasmas, mas não todos, sentem dor no fantasma. Essa dor, às vezes, tem um caráter bizarro, mas com frequência é uma dor muito comum. A persistência de uma dor previamente presente no membro ou o acesso de uma dor que poderia ser esperada caso o membro realmente estivesse presente. Desde a primeira publicação desse livro, tenho recebido muitas cartas fascinantes de pacientes sobre esse assunto. Um deles relata o acômodo de uma unha encravada que não fora tratada. Não fora tratada antes da amputação, persistindo por anos após a retirada do membro, mas descreve também uma dor muito diferente, uma excruciante na raiz do nervo, ou ciática, no fantasma. Em seguida, há um deslocamento de disco e o desaparecimento da dor com a remoção do disco e a fusão espinhal. Tais problemas, que não são nada raros em nenhum sentido, são imaginários e podem de fato ser investigados por métodos neurofisiológicos. Por exemplo, o Dr. Jonathan Cole, meu ex-aluno e atualmente um neurofisiologista da coluna, relatou que uma mulher que sofria com uma persistente dor na perna fantasma, a anestesia do ligamento espinhoso com a lignocaína fazia com que o fantasma ficasse anestesiado, de fato, e desaparecesse, por breves momentos. Mas a estimulação elétrica nas raízes espinhais produzia uma dor aguda e ardia no fantasma, muito diferente da dor vaga que geralmente era sentida, enquanto a estimulação do cordão espinhal mais para cima reduzia a dor no fantasma. Comunicação pessoal. O Dr. Cole também apresentou estudos eletrofisiológicos minuciosos de um paciente com uma polineuropatia sensitiva com duração de 14 anos, bem semelhante em muitos aspectos a Cristina, a mulher desencarnada.